Imagina você contar o milagre, proclamar o milagre antes do milagre acontecer. Anunciar o milagre antes de vê-lo. Falar que o milagre já aconteceu quando ele ainda não existe. É isso que acontece quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão. O nome Abrão, em Gênesis 17, significa pai amado ou pai exaltado. Já Abraão significa pai de multidões, pai de nações. Agora imagina a Sarai, que agora é Sara, porque também teve o seu nome mudado, chegando e dizer: ei, pai de multidões, venha para cá tomar café. Porque na cultura bíblica, quando nós olhamos a palavra de Deus, a gente percebe que o nome carrega muito mais do que um vocativo. Vocativo é a maneira como você chama alguém, né? A maneira como você relaciona com alguém. No capítulo 17, que é a nossa leitura bíblica de hoje, 17, 18 e 19, a gente vê Deus mudando o nome de Abraão e o nome de Sarai. Abrão se torna Abraão, Sarai se torna Sara. O nome Sarai significa princesa, né? Sarai. Mas o nome Sara, olha só que interessante. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo para você, esses vocativos, né? Então Deus ele transforma esses nomes para chamar à existência o milagre. Romanos capítulo 4 tem um texto que eu amo demais, que diz assim: o Deus que ressuscita mortos e chama à existência aquilo que não existe. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Você que está assistindo esse vídeo, eu sou o pastor Gabriel Butler, seja bem-vindo à nossa leitura bíblica anual. Seja bem-vindo também ao dia de hoje, onde nós estamos comentando sobre Gênesis 17, 18 e 19. Capítulo 17 é o momento da aliança e quando Deus estabelece a circuncisão, que é o momento em que Deus coloca Abraão realmente na linha. É onde Deus chega e diz: Abraão, agora sim, vamos fazer um compromisso. Tem um momento do chamado e tem um momento da aliança. Na nossa vida como cristãos, isso é muito bem simbolizado no batismo, né? O batismo é a nossa aliança, é a circuncisão de nosso coração. É o momento em que nós afirmamos o nosso compromisso publicamente de sermos 100% de Deus. E no texto da Bíblia, de Gênesis 17, a Bíblia diz assim, ó: quanto a mim, verso 4, esta é a minha aliança com você, será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão. No livro Quarta Dimensão, David Pong-Yong-Cho, ele fala sobre isso daqui. Ele fala que, imagina Sara saindo para um jantar, Abraão, que agora é Abraão, está lá conversando com seus servos, com os camponeses, e Sarai, que agora é Sara, chega e diz assim: pai de nações, venha para cá, pai de multidões, venha sentar aqui. Imagina a reação do povo. Imagina o povo olhando e dizendo: não faz sentido nenhum. Realmente não faz sentido nenhum. Ele não tem nenhum filho e a pobre da mulher agora só pode estar desdenhando. Imagina você chegar para um gordinho e falar: e aí, magrinho, venha para cá sentar. Ou você chegar para uma pessoa que é um cadeirante e dizer: dê uma carreira, chega aqui perto da gente, dê uma corrida. Ou você chegar para um cego e falar: ei, venha cá, olho de águia. É exatamente o que aconteceu aqui em Gênesis 17. A mudança de nome, quando Deus diz: você não é somente pai amado, agora você vai ser pai de multidões. E Abraão dizendo: ó, a partir de hoje eu quero que todo mundo me chame de pai de nações. A partir de hoje eu quero declarar sobre a minha vida: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou amado. Eu sou uma bênção, minha casa é abençoada, minha família é abençoada. Eu sou o alvo da graça e da bênção de Deus. A minha casa é cheia do Espírito Santo. É isso que você tem que fazer. Essa é a fé do crente. Ele traz à existência por meio do Espírito Santo aquilo que não existe. Aquilo que está no reino espiritual, mas você quer viver aqui e agora. Você chama isso pela fé. É por isso que Deus mudou o nome de Abraão. E Sara ainda diz assim: será possível que... meu Deus, será que eu ainda poderei ter filhos? É o que acontece no capítulo 18. No capítulo 18,
Deus aparece mais uma vez a Abraão nos Carvalhais de Manre, e quando ele chega lá, Deus promete, diz, no próximo ano, por esta época, eu visitarei a Sara. Está aqui, verso de número 10. Certamente que voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Na continuação diz, Sara estava escutando a porta da tenda, isso do capítulo 18 já, né, gente? Verso 10. Atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres, ou seja, já tinha passado e muito da menopausa. E aí? Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, também o meu Senhor terei ainda esse prazer? Depois de velha e também velho o meu Senhor, ou seja, velha eu e velha Abraão. Será que ainda seria possível a gente ter esse momento? Sara riu, Abraão ficou meio que... Qual foi a resposta de Deus? Verso 14. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Por acaso existe algo difícil para Deus? Por acaso existe algo na sua vida que seja impossível ou difícil de Deus fazer? É incrível, né? Quando a gente começa a pensar somente no poder de Deus. Quanto mais você olha para a sua limitação, para as suas incapacidades, mais abatido você vai ficar. Mas quanto mais você contemplar a glória de Deus e a graça de Cristo, mais forte você vai ficar. Por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja confuso, por mais que você esteja preocupado, mas se você pegar a sua visão, pegar os seus pensamentos e pensar em quem Deus é, na sua grandeza, no que Ele tem à disposição, você vai ter uma mudança radical de vida. Porque agora você não está medindo a sua vida baseado naquilo que você é, naquilo que você tem ou naquilo que você faz. Você está medindo a sua vida baseado em quem Deus é, o que Deus tem e o que Deus faz. A sua vida é baseada em quem Deus é, no que Deus faz e naquilo que Ele tem. Quem Deus é? Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é eterno. O que esse Deus faz? Obras grandiosas, obras completas, obras inigualáveis. O que esse Deus tem? Todo o universo. A Bíblia diz, do Senhor é a terra, do Senhor são os céus e a terra e todos que habitam nela. Se você está assistindo esse vídeo, eu quero que você tome posse disso. Quero que você comente aqui embaixo agora. Eu vivo por quem Deus é, pelo que Deus faz e pelo que Deus tem. Comenta aqui embaixo agora. Eu quero ver se você está assistindo esse vídeo completo. Comenta aqui embaixo. Eu vivo por quem Deus é. Eu vivo pelo que Ele faz. E eu vivo pelo que Ele tem. É incrível, né? Foi isso que o Senhor falou para Abraão. Esse é o início do capítulo 18. Ainda no capítulo 18, a gente tem um momento em que Abraão intercede por Sodoma. O momento em que nós vemos Deus revelando a Abraão o seu plano. No verso 17 diz, do capítulo 18, o Senhor disse, será que devo eu esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Deus contou os segredos dele para Abraão. Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, e aí Abraão intercede. A história de Sodoma e Gomorra é bem conhecida mesmo. Mas eu quero que você frise e pegue os seus olhinhos e foque na intercessão de Abraão. Nenhuma cidade é destruída pela grande quantidade de homens maus, mas sim pela ausência de justos. Às vezes você está numa cidade extremamente perigosa, você está num bairro extremamente violento, ou você está inserido num bairro onde tem muita pobreza, droga, prostituição, miséria, e você olha para aquilo e não vê perspectiva. Ao olhar para o Brasil, o que é que nós vemos? Existem muitos corruptos no Brasil? Muitos. Existem muita corrupção, muita prostituição, muita droga? Existe.
Existem muitos escândalos? Existe. Dentro da igreja e fora da igreja? Existe. Claro que existe. Porém, compare com Sodoma e Gomorra. Abraão intercede por 2 cidades, ele começa a interceder. Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor não pouparia? Se tiver 45, 40. E se o Senhor encontrar 30 justos? Abraão chega ao número de 10. 10 justos. E o Senhor diz assim: não destruirei, verso 32, não destruirei por amor aos 10 justos. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não foram encontradas naquelas cidades 10 justos. Pastor, o que é que eu preciso entender por isso? Precisamos entender aqui o valor da intercessão de Abraão e precisamos entender a nossa responsabilidade como justo. O mal não prevalece quando os homens maus agem, mas quando os bons se calam. O mal não vence simplesmente pela grande quantidade de pessoas ruins no mundo, mas é pela ausência e pela omissão dos justos. Se você cruzar os seus braços diante da realidade do Brasil, da corrupção instalada no Supremo Tribunal Federal, no Executivo, no Legislativo, e simplesmente você é assim mesmo. Pois é, o nosso fim será semelhante a de Sodoma e Gomorra. Mas se nós entendermos a nossa participação aqui como sal da terra e como luz do mundo, o que é que o Senhor não é capaz de fazer? Veja o exemplo de Nínive lá no livro de Jonas. Uma cidade toda foi transformada porque um homem decidiu pregar aquilo que Deus mandou pregar. E Deus operou um grande avivamento em Nínive. Deus trouxe vida para Nínive, né? Olha que coisa interessante. No capítulo 19, a gente vê o momento em que os anjos visitam Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E o momento que a esposa de Ló olha para trás. Tem muitos tópicos para a gente refletir, mas eu quero somente frisar em alguns, né? Primeiro, mesmo que o mundo esteja caminhando para a destruição, nós estamos caminhando para a salvação. Ainda que o mundo esteja caminhando para a perdição, nós, como povo de Deus, temos esperança de salvação. Pastor, as coisas vão de mal e pior? Em certo ponto, sim. Existe muita perseguição, muita violência, muita maldade, porém, nós temos uma esperança de salvação. Nós temos uma porta de salvação aberta que é Cristo, uma esperança de ressurreição. Então, do mesmo jeito que o mundo caminha para a grande tribulação, o crente caminha para a grande salvação em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Enquanto o mundo caminha para a perdição, o crente caminha para a salvação. Ló é testemunha de que Deus vai tirar antes que o fogo desça sobre a terra. Se formos achados justos, se formos vigilantes, né? Primeiro tópico que a gente tem que levantar é esse. Segundo, não olhe para trás. Não dá para olhar para trás. A esposa de Ló revela um coração dividido. Não é somente um olhar físico dela, simplesmente olhar para trás e ver as riquezas que ela abandonou, mas o desejo do coração dela ficou lá em Sodoma e Gomorra. Então, às vezes, a pessoa sai do mundo, mas o mundo não sai dela. Eu quero encerrar esse vídeo devocional de hoje lembrando a você que você saiu do mundo e que você não deve olhar para trás. Comenta aqui embaixo: eu não vou olhar para trás, eu vou viver o novo de Deus para a minha vida. Consegue comentar isso agora? Talvez você deva pegar uma caneta e escrever aí do lado da sua Bíblia ou num bloquinho de anotação: eu não posso olhar para trás, eu devo seguir em frente com Jesus. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas. O Espírito Santo está falando com você que está assistindo esse vídeo. Até quando você vai ficar olhando para trás como a esposa de Ló olhou e perdeu a chance que Deus estava dando para ela? Não olhe para trás. Siga. Aproveita agora e curte esse vídeo. E também compartilhe com as pessoas que você ama, com no mínimo 5 pessoas. Se não for inscrito, inscreva-se aqui nesse canal. Eu sou o pastor Gabriel Batley e nós nos vemos no próximo vídeo devocional, se Papai do Céu assim nos permitir. Deus te abençoe.